Estamos iniciando mais um programa Toque de Fé, nesta segunda-feira, dia 21 de agosto, louvando, bendizendo e agradecendo a Deus pelo dom da vida e por você que nesse momento acompanha a nossa programação. Paz e bem para você, uma semana cheia da bênção, da ternura e da bondade de Deus para você. Ao longo desta semana, eu quero meditar com você sobre os 5 mandamentos que a Santa Mãe Igreja nos apresenta como roteiro de caminho, de caminhada, de libertação e de fidelidade ao projeto do Pai. Portanto, os 5 mandamentos da Igreja para nos ajudar a despertar sempre a nossa fé e a seguir Jesus Cristo com mais convicção, com mais alegria e entusiasmo. Começando nesta segunda-feira com o primeiro mandamento da Igreja, que é participar da Santa Missa nos domingos e dias santos de guarda. A participação na Santa Missa no dia do Senhor ou dos dias santos de guarda é um dever obrigatório para todo cristão batizado, porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, que é o domingo. Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos disse quando ainda estava na Galileia. Conferi o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo de 5 ao 6. Disseram 2 anjos de vestes resplandecentes às santas discípulas que foram ver o corpo de Jesus no sepulcro. A Santa Missa é o santo sacrifício de Cristo que foi consumado no Calvário, sendo renovado e celebrado do nascer ao pôr do sol em todo o mundo pela salvação da humanidade. Na sua função de guia espiritual, a Igreja tem o dever de procurar que a nossa fé seja uma fé viva, de tornar vivas e reais para nós as pessoas e os eventos que constituem o corpo místico de Cristo. Por essa razão, a Igreja marca uns dias por ano e declara os dias sagrados. Neles recorda-nos acontecimentos importantes da vida de Jesus, da sua mãe e dos santos, e realça essas festas periódicas, equiparando-as ao dia do Senhor, que é o domingo, e obrigando-nos, sob pena de pecado mortal, a ouvir missa e abster-nos do trabalho cotidiano, na medida em que nos seja possível. O calendário da Igreja fixou 10 desses dias, que são guardados na maioria dos países católicos, quais sejam, segundo o Código de Direito Canônico, a partir do cano 1246, do parágrafo 1º. O domingo, dia em que, por tradição apostólica, se celebra o mistério pascal, deve ser guardado em toda a Igreja como dia de festa por excelência. Devem ser guardados igualmente o dia do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, o dia da Epifania do Senhor, da Ascensão e do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, de Santa Maria, Mãe de Deus, de sua Imaculada Conceição e Assunção, e também o dia de São José, dos Apóstolos, Pedro e Paulo, e por fim o dia de Todos os Santos. No parágrafo 2º diz o Código de Direito Canônico: todavia a Conferência dos Bispos, com a prévia aprovação da Santa Sé Apostólica, pode abolir alguns dias de festas de preceito ou transferi-los para o domingo. Em alguns países não oficialmente católicos, em que o calendário de trabalho não reconhece essas festas, esses dias, além dos domingos, reduzem-se a uns poucos. Assim, aqui no Brasil, além do domingo, são os dias santos de guarda. Primeiro, a solenidade da Santíssima Mãe de Deus, que é celebrado no dia 1º de janeiro, o dia de Corpus Christi, o dia da Imaculada Conceição de Maria, que é celebrado em 8 de dezembro, o Natal do Senhor, que é celebrado em 25 de dezembro.
Algumas solenidades que no calendário geral da igreja tem uma data que não costuma coincidir com o feriado, foram transferidas para o domingo mais próximo, normalmente para o domingo seguinte, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com autorização da Santa Sé. Encontram-se nesses casos a solenidade da Epifania do Senhor, que é celebrada em 6 de janeiro, a Ascensão do Senhor, que é na quinta-feira seguinte aos 40 dias após a Páscoa, os Santos Apóstolos Pedro e Paulo, que é em 29 de junho, e a Assunção de Maria, que é celebrada no dia 15 de agosto. Foi o caso desse final de semana último que celebramos a Assunção de Nossa Senhora. Foi no dia 15, porém, com esta flexibilidade de transferir para o domingo seguinte, celebramos ontem, que foi domingo, dia 20. E também o dia de Todos os Santos, que é em 1º de novembro. Então, são as solenidades que devem ser guardadas como preceito de participação da Santa Missa. Amanhã nós vamos meditar sobre o segundo mandamento da Igreja, que é confessar-se ao menos uma vez a cada ano. Então, fique ligado amanhã conosco para mais um programa Toque de Fé, meditando o segundo mandamento da Santa Mãe Igreja. Desejo para você uma boa noite, um bom descanso, muita paz, muita alegria e que a ternura de Deus esteja presente na sua vida hoje e sempre, amparando, conduzindo e guiando sempre os seus passos a cada dia. Paz e bem para você. Fique com Deus. Até amanhã. Estamos iniciando mais um programa Toque de Fé, nesta terça-feira, dia 22 de agosto. Paz e bem para você, saudações do Senhor. Você que neste momento acompanha a nossa programação, o despertar da nossa fé, a partir desse pequeno programa que nós apresentamos todos os dias. Nesta semana, nossa proposta é meditar sobre os 5 mandamentos de nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Nesta terça-feira, meditando o segundo mandamento de nossa Igreja, que é confessar-se ao menos uma vez a cada ano. O segundo mandamento da Igreja prescreve que o cristão batizado deve confessar-se ao menos uma vez por ano. Mas como o gênero humano tem uma natureza, digamos, corrupta, devido à herança do pecado original cometido pelos primeiros pais, Adão e Eva, no início da criação, o espírito necessita de uma limpeza espiritual constante para não acumular muitas faltas ou pecados graves que comprometem a salvação da pessoa. E é através do sacramento da reconciliação, confissão sacramental, que a Igreja de Cristo proporciona ao homem e à mulher a reconciliação com Deus, com os irmãos e as irmãs, libertando dos males espirituais com o perdão dos seus pecados. Se vossos pecados forem escarlates, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como a púrpura, ficarão brancos como a lã. É o que diz o profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. A recepção do sacramento da reconciliação assegura a boa preparação para a Eucaristia e continua a obra de conversão e perdão do batismo. Está no cano 989 do Código de Direito Canônico. Sobre tão importante sacramento, o Catecismo da Igreja Católica, nos números 1485,
em 1498, ensina que o perdão dos pecados cometidos depois do batismo é concedido por meio de um sacramento próprio, chamado sacramento da conversão, da confissão, da penitência ou da reconciliação. Quem peca ofende a honra de Deus e o seu amor, a sua própria dignidade de homem, chamado a ser filho de Deus. Filho de Deus na graça, no amor e na bondade do Pai, e o bem-estar espiritual da Igreja, da qual cada fiel deve ser pedra viva e escolhida na edificação desse templo santo. O tempo mais próprio para cumprir o preceito da confissão anual é o tempo da Quaresma, segundo o uso introduzido e aprovado em toda a Igreja. O ser humano reconhece que com as suas fraquezas, limitações e omissões se afasta do projeto de Deus. Por isso vem ao encontro do sacramento da penitência ou sacramento da confissão, que é o reconhecimento da misericórdia de Deus, que conhece o nosso coração e a nossa vontade de aceitar o perdão, a reconciliação e a libertação de todos os males, de todos os perigos. Por isso é importante estarmos sempre atentos para fazermos sempre a nossa Páscoa anual, procurando fazer uma boa confissão. Amanhã nós vamos meditar o terceiro mandamento de nossa Igreja, que é comungar ao menos pela Páscoa da ressurreição do Senhor. Então desejo para você uma boa noite, um bom descanso, muita paz, muita alegria e esperança para o seu bem viver. Nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, se Deus quiser. Fique com Deus, um forte abraço. Estamos iniciando mais um programa Toque de Fé, nesta quarta-feira, dia 23 de agosto, pedindo as bênçãos e a proteção do Senhor, de modo muito especial para você, que neste momento acompanha a nossa programação, o programa Toque de Fé, momento importante para sentirmos a presença de Deus em nossa vida. Presença essa que nos eleva, nos edifica, acalma o nosso coração e traz paz para a nossa vida. Nesta semana nós estamos meditando sobre os 5 mandamentos da Igreja Católica. E hoje nós vamos meditar sobre o terceiro mandamento, que diz que devemos comungar ao menos pela Páscoa da ressurreição do Senhor. Comungar ao menos pela Páscoa ou fazer a Páscoa como prescreve a Igreja é cumprir um dever muito antigo que já fazia o povo de Deus do primeiro ou do Antigo Testamento. Celebrar a Páscoa recebendo a comunhão, ou a Eucaristia significa o encontro e comunhão com Jesus Cristo, que liberta de todo o mal, ou seja, é celebrar a libertação ou passagem de uma vida de escravidão no pecado para uma vida nova com Cristo. Esse preceito foi criado para garantir o mínimo na recepção do corpo e sangue do Senhor, em ligação com as festas pascais, origem e centro da liturgia cristã, que diz o Catecismo da Igreja Católica, número 2042. Jesus quis fazer-se alimento espiritual para a nossa salvação. Ele é o alimento que nos traz a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Nossos pais no deserto comeram maná e morreram. Esse é o pão que desceu do céu, para que não morra todo o que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. É o que nós lemos no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 48 ao 51. Portanto, é lógico que a Igreja promulgue esses mandamentos, visando garantir que os fiéis tenham menos uma vez por ano a comunhão plena com Cristo, recebendo o seu próprio corpo e sangue, o alimento celestial. A Eucaristia é afirmada no Concílio Vaticano II como fonte e centro de toda a vida cristã. É tão importante que os dois últimos papas dedicaram um documento inteiro para escrever sobre a Eucaristia. São João Paulo II escreveu a encíclica Ecclesia de Eucaristia, onde faz a relação da Eucaristia com a Igreja. Papa Bento XVI escreveu uma exortação apostólica pós-sinodal, denominada Sacramento Caritatis, onde define a Eucaristia como fonte e ápice da vida e da missão da Igreja. Todo cristão que já recebeu a primeira comunhão, que não tenha nenhum impedimento de comungar, deve cumprir esse preceito, não por obrigação, mas porque precisamos para a nossa vida espiritual. É muito importante observar o jejum sagrado antes de receber a Sagrada Comunhão. São João Paulo II nos propõe o seguinte: se quisermos redescobrir em toda a sua riqueza a relação íntima entre a Igreja e a Eucaristia, não podemos esquecer que Maria pode guiar-nos para o Santíssimo Sacramento, porque tem uma profunda ligação com ele. Diz lá o documento sobre a Igreja e a Eucaristia, no seu número 53. Lembremos que ela foi a que primeiro recebeu Cristo no seu interior, sendo o primeiro sacrário da história para o Filho amado de Deus. Portanto, hoje, meditando sobre o terceiro mandamento de nossa Igreja, um momento especial para aprofundarmos a nossa fé católica e buscarmos ser fiéis aos ensinamentos de Cristo através de sua Igreja. Hoje, graças a Deus, as pessoas têm muitas oportunidades para participar e receber a Santa Comunhão, a Santa Eucaristia. Hoje nós temos Santa Missa todos os dias na maioria de nossas igrejas. Então é importante estarmos unidos a Cristo, procurando participar sempre da Santa Eucaristia. Paz e bem para você. Fique com Deus, um forte abraço. Nós voltamos amanhã para mais um programa Toque de Fé. Fique com Deus. Estamos iniciando mais um programa Toque de Fé, nesta quinta-feira, dia 24 de agosto. Nossa saudação e bênção para você que está sempre acompanhando a nossa programação, de modo especial do programa Toque de Fé. Uma bênção de Deus para a nossa vida, uma oportunidade que temos para parar um pouco e meditar sobre os ensinamentos da nossa fé católica, da Santa Mãe Igreja. Essa semana nós estamos meditando sobre os 5 mandamentos da Igreja Católica. E hoje o 4º mandamento diz o seguinte: jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja. A Santa Mãe Igreja prescreve no 4º mandamento que a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão são dias de fazer jejum do corpo ou de alimentos com abstinência de carnes nesses dias, em respeito à morte de Jesus Cristo na cruz e como meios de
penitenciar o corpo e o espírito, a fim de que os canais da graça sejam libertados da mancha, dos pecados, do egoísmo e do orgulho. O jejum é uma prática que vem desde o início dos tempos do cristianismo. Lembremos que os profetas e reis e o mesmo Cristo praticou o jejum em momentos decisivos de suas vidas. O sentido do jejum é a preparação espiritual para um grande momento ou acontecimento. Outro fruto que podemos conseguir com a sua prática é o autodomínio, que nos ajuda em nosso combate espiritual, pois fortalece a vontade e nos faz mais livres. Podemos também, através dele, viver a penitência, momento em que aquilo que abrimos mão é oferecido a Deus, dando frutos na minha vida e de outras pessoas que posso oferecer. De forma prática, esse jejum consiste em comer menos durante o dia. Recomenda-se que faça apenas alguma refeição forte e abrir mão de outras, não buscar o exagero. Importante ter sobriedade no comer ao longo do dia, respeitando o espírito com que estou fazendo o jejum. A Igreja pede que durante os dias que ela determina, não comamos carne. Peixe e frutos do mar podem ser consumidos nos dias de abstinência. O Código de Direito Canônico determina que se pratique a abstinência de carne em toda a Igreja, todas as sextas-feiras do ano e durante o tempo da Quaresma, ficando a critério de cada conferência episcopal definir a sua observância. No caso do Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos, a CNBB, substitui a abstinência das sextas-feiras por outras formas de penitência, principalmente por obras de caridade e exercícios de piedade. Fica como obrigatória para os católicos da Igreja no Brasil a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da Paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. A quem se aplica esse mandamento? Estão obrigados à abstinência de carne todos os maiores de 14 anos, ao jejum todos os maiores de 18 anos e as pessoas doentes ou que estão muito debilitadas não estão obrigadas a cumprirem esses preceitos. São liberadas pela Igreja. Embora muitas pessoas já idosas, às vezes doentes, pelo seu costume de fé, insistem em querer fazer a prática do jejum. Lembro que as pessoas que estão doentes, que tomam medicamento especial, a Igreja vai dispensar desta prática do jejum sagrado. Eu desejo para você uma boa noite, um bom descanso, muita paz, muita alegria e esperança para o seu bem viver. Nós voltamos amanhã, sexta-feira, com mais um programa Toque de Fé, e amanhã nós vamos meditar sobre o 5º mandamento da Igreja, que é pagar dízimos conforme o costume de nossa Santa Mãe Igreja. Fique com Deus, um forte abraço e voltamos amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. Estamos iniciando mais um programa Toque de Fé, nesta sexta-feira, dia 25 de agosto, confiando nas graças e proteção do Senhor para a nossa vida, para a vida de nossa família. E você que está acompanhando a nossa programação, programa Toque de Fé, paz e bem, saúde, alegria e esperança para o seu bem viver. Ao longo dessa semana, nós meditamos sobre os mandamentos da Igreja. E hoje
sexta-feira, estamos encerrando com o 5º mandamento. Diz a Santa Igreja que devemos pagar o nosso dízimo conforme o costume. Isso para sustentar as obras de evangelização de nossa Igreja. O 5º mandamento da Igreja prescreve e adverte que os fiéis cristãos batizados em Cristo também são responsáveis e provedores da construção do reino de Deus aqui na terra, providenciando os meios materiais com as ofertas ou dízimos, a fim de prover o sustento da evangelização. Conforme o costume, a Igreja, de certo modo, não estabelece uma quantia exata do que se deve pagar nas ofertas dos dízimos, na devolução do dízimo, mas deve ser cumprido com certa constância e frequência, de preferência mensalmente. Se o nosso trabalho é remunerado mês a mês, de conformidade com os valores ou quantias recebidas individualmente de cada salário, economia ou produção, cumprindo o preceito da Igreja com um certo grau de generosidade, bondade, alegria e espontaneidade, sem constrangimentos e discrição, uma vez que o Divino Mestre diz que se deve fazer as boas obras em segredo, esperando a recompensa e o louvor somente de Deus, porque Ele é poderoso e fiel para acumular-nos de todas as bênçãos de que mais necessitamos para a nossa vida. Cumpri vossa tarefa antes que o tempo passe, e no devido tempo Ele vos dará a recompensa. Eclesiástico, capítulo 51, versículo 38. Dízimo significa 10% do que ganhamos honestamente, produzimos ou colhemos nos campos, nas lavouras, nos rebanhos. O dízimo é uma oferta que reservamos para Deus. É uma parte, sinal de gratidão, porque o dízimo é fruto do trabalho do homem e da bênção de Deus. E reconhecimento pelos inúmeros benefícios que usufruímos da natureza, de graça, por pura bondade de Deus. Do fruto do trabalho, dos salários e das benesses espirituais, morais, físicas ou materiais que recebemos da generosidade de Deus. Desde os tempos primitivos da criação, era costume do povo, temente a Deus, fazer-lhe oferendas através de holocaustos, sacrifícios, dízimos das primícias dos seus rebanhos, da colheita mais proveitosa de seus campos e dos melhores frutos que a terra poderia produzir. Inclusive era também oferecido e consagrado a Deus todo o primogênito, para que esse pudesse estar sempre a serviço de Deus e da casa do Senhor. Tudo isso era feito de forma muito consciente, alegre e espontânea, em espírito de gratidão a Deus, cumprindo a lei que determinava o modo de viver de um povo, seus costumes e as suas tradições. Se fordes dóceis e obedientes, provareis os melhores frutos da terra. Se recusardes e vos revoltardes, provareis a espada. É a boca do Senhor que o declara. Isaías, capítulo 1, versículo 19 ao 20. Deus faz uma promessa de bênçãos divinas a todos aqueles que reservarem uma parte de suas colheitas, rebanhos, salários ou economias para destinarem à manutenção da sua casa, ou seja, o edifício da igreja, a instituição religiosa, a comunidade igreja, incluindo a formação dos sacerdotes católicos, a fim de que todos possam usufruir dos benefícios necessários à vida espiritual, moral, material e física, saúde, bem-estar e conforto para a alma. Para vos beneficiar, afugentarei o gafanhoto, que não destruirá mais os frutos de vossa terra, e não haverá nos campos vinha improdutiva, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias, capítulo 3, versículo 11. Jesus ratificou a necessidade das ofertas
materiais à sua igreja, quando ele observava como as pessoas colocavam suas quantias em dinheiro no cofre do templo. Os ricos destinavam grandes quantias daquilo que lhes sobravam. Uma pobre viúva destinou apenas 2 pequenas moedas, que eram do seu sustento material, ou digamos, do seu salário. E Jesus disse que aquela pobre viúva pôs mais do que os outros, porque ela dividiu do pouco que tinha para se manter repartindo com a casa de Deus. Consequentemente, foi ela quem mais agradou a Deus, recebendo maiores bênçãos e benefícios do Senhor. Diz São Lucas capítulo 21, de 3 ao 4. Pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu e se não derrama a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. É o que está no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Espero ter contribuído com o despertar de sua fé ao longo dessa semana, meditando sobre os 5 mandamentos da igreja, que é uma oportunidade que nós temos para o nosso crescimento na fé, para o nosso crescimento na vida espiritual. Desejo para você um bom final de semana, de muita paz, de muita alegria e esperança. Não deixe de participar da Santa Missa em sua comunidade neste final de semana. Amanhã, sábado, Santa Missa em nossa Igreja Catedral, 19 horas. Domingo, Santa Missa, 6h30 da manhã, 9 horas, 10h30, 18 horas e às 20 horas. Paz e bem para você, fique com Deus, bom final de semana e a bênção do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós voltamos segunda-feira para mais um programa Toque de Fé, se Deus quiser.